Estamos de volta e vamos para a entrevista, né, que com certeza vai ser muito legal e muito interessante, com o Leonardo Gaciba, o presidente da Comissão de Arbitragem da CBF. Ano passado, nós tivemos aproximadamente 6 revisões por rodada no Campeonato Brasileiro, né, dentro da média do Campeonato Brasileiro como um todo. Esse ano, esse número de revisões já baixou para 5,5 aproximadamente por rodada. Tivemos rodada até com 2 intervenções em 10 jogos. Os erros gritantes me pareciam mais claros. Esse ano não, são jogadas mais finas, que merecem uma interpretação mais delicada. Na quarta, quinta, sexta rodada, nós realmente demoramos demasiadamente no uso da ferramenta. Eu já saí há 10 anos. A velocidade do jogo ela é outra, completamente diferente. A preparação dos árbitros ela é muito maior do que era na minha época. Eles são muito mais profissionais do que eu era como árbitro de futebol. E assim mesmo a gente observa que muitas das jogadas, a velocidade do jogo não permite que eles tomem decisões. Por que essas linhas de impedimento elas não são mostradas durante a transmissão, o processo, como elas são feitas? O mesmo critério é utilizado em todas as linhas de impedimento durante esses 2 anos que a gente vem utilizando. Uma vez, um árbitro de vídeo realmente errou na colocação da linha de impedimento. A tecnologia, 100%. Um árbitro de vídeo não colocou a linha no local correto e acabou tendo a decisão errada, sendo muito sincero contigo. Foi o Atlético São Paulo, Gaciba? São Paulo, né? O gol do Luciano. Não vamos falar de lances específicos. Tem que falar, tem que falar. A respeito de jogadas específicas. Tem transparência, tem que falar. Hã? Tem transparência, tem que falar. Pô, transparência, está falado. Então fala qual é o jogo. Por que o jogo especificamente? Você acabou de falar que tem transparência, Gaciba. É você, não foi? É você que disse que tem transparência. Fala, então. Mas o fato de dizer qual é o jogo não é questão de transparência ou não. Veja bem, o porquê que eu não vou falar qual é a partida. Vou te dizer que houve um erro do árbitro de vídeo. Porque eu falando coisas, seria a mesma coisa que um treinador dizer que perdeu o jogo porque o goleiro tomou um frango. Eu acho diferente, a tecnologia, Gaciba, você acabou de usar a tecnologia. Você então, acabou de usar a tecnologia como tema. Você acabou... permita... Desculpa, mas parece, Gaciba, que nós vivemos num paraíso das Maldivas na arbitragem brasileira. Você acabou de dizer que as pessoas criticam isso. Os grandes árbitros, como você, que foram na lista de arbitragem, emissoras de televisão, por onde eu também trabalhei, Simon, Arnaldo César, que já parou, todos os seus ex-colegas criticam a Fernanda Colombo, a Nadine Bastos, que foi nossa colega. Todos seus ex-colegas criticam abertamente a arbitragem. E você está com o discurso de que nós vivemos nas Maldivas do futebol brasileiro. Não acontece nada de errado, só temos acertos. Pelo amor de Deus, né, Gaciba? Pelo amor de Deus, caminhar com uma realidade. Está muito ruim, muito fraco. É péssimo a arbitragem brasileira, Gaciba. É péssima. Essa é a sua opinião. Lógico. Essa é a sua opinião. Lógico, evidente que é a minha opinião. Evidente, não é a minha opinião. O senhor me desculpe que a minha opinião é completamente diferente da sua. Né? E é um assunto que, conforme o senhor mesmo disse, eu analiso durante toda a semana, eu trabalho durante toda a semana e eu sou um especialista no assunto. Eu tenho uma opinião divergente em relação ao senhor na qualidade da arbitragem brasileira. Eu não vejo a arbitragem brasileira como péssima, pelo contrário. Eu vejo a arbitragem brasileira em evolução, num bom nível, trabalhando num campeonato dificílimo, como é o Campeonato Brasileiro, tomando decisões difíceis todo final de semana e boas decisões como um todo. O nível de acerto da arbitragem brasileira está longe de ser péssimo, mas respeito a sua opinião se o senhor acha que é péssimo. Eu acho que a arbitragem brasileira não tem um nível péssimo, está longe de ter um nível péssimo dentro do que o senhor coloca. Mas opiniões, exatamente por isso. Eu também respeito a sua opinião, mas evidente que eu não concordo com ela, mas eu respeito. Eu queria te fazer uma pergunta sobre um lance específico. Eu queria saber, porque até hoje eu confesso que eu vejo a imagem e não me convenço, se você acha que a linha de impedimento foi colocada por um ser humano corretamente naquele jogo São Paulo e Atlético Mineiro. Eu queria saber se a CBF avaliou esse lance
no gol anulado do Luciano. Eu confesso que, vendo a imagem, me parece que a linha foi colocada no braço do Luciano. Eu queria saber se a CBF fez algum tipo de análise desse lance especificamente, Gaciba. Sim, fizemos uma análise desse lance. A linha realmente não é colocada. Há alguns outros detalhes também que a gente tem na nossa análise que a gente faz, que essas imagens estão aqui à disposição. Aí, ó, é claro. Não adianta a gente lutar contra a imagem, né, Rizek? Claramente, a linha não está colocada de uma forma padrão, né? Não é um erro da tecnologia, é um equívoco humano na colocação da linha de impedimento. E, além disso, nós temos acesso aqui às imagens. O momento do contato da bola também não é o momento correto, né? Na hora de fazer o vai e vem, em relação ao primeiro contato com a bola, a imagem é parada um frame antes do primeiro contato do jogador com a bola, e poderia até dar um resultado diferente na linha de impedimento, até porque o atacante está correndo em relação ao defensor, mas não é um erro tecnológico, é um equívoco humano. A linha não foi colocada nos locais corretos, conforme a gente orienta.